Fala galera, Tiaquito na área, tudo tranquilo? No vídeo de hoje aqui a gente vai estar respondendo novamente as perguntas dos nossos inscritos aqui do canal, tá? Na enquete que eu fiz há 2 dias, eu pedi para o pessoal fazer o envio das perguntas, de quais dúvidas eles mais estavam tendo nesse momento, tá? E algumas pessoas já mandaram, então vou estar respondendo em vídeo para facilitar o entendimento de vocês e também para atender a maior quantidade de pessoas possíveis, beleza? Mas lembrando, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve e não esquece também de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E antes de começar o vídeo, eu queria mandar um salve aqui pro Templário, que é o jogador lá da cidade 1384 do clã Reed ou Ride, eu não sei a pronúncia correta, e também mandar um salve pro filho dele, tá? Que joga com ele no mesmo clã, que é o Ghost of Sparta. Então galera, muito obrigado aí pela acompanhar, tá? Ele chegou pra mim lá no WhatsApp falando que o pai dele era meu fã. Eu é que sou fã de vocês, tá? Muito obrigado aí por estar acompanhando o canal e por estar incentivando a gente a estar trabalhando aqui todos os dias, beleza? E lembrando também, tá? Se você quiser que eu mande um salve pra você, mostre sua cidade também, manda aqui pra mim no WhatsApp, manda aqui no próprio YouTube, que a gente vai mandar um salve sem nenhum problema, beleza? Então bora pro vídeo. A primeira pergunta aqui é do Dionis Souza. Ele pergunta o seguinte: jogo há 5 meses e entrei em uma cidade já forte. Não consigo acompanhar os jogadores mais fortes por ser free. Você acha que eu devo começar em uma cidade nova e crescer junto? Johnny, primeiramente, muito obrigado pela pergunta, tá? Essa é uma dúvida muito recorrente. E a minha resposta vai depender muito, porque é o seguinte: se você está começando agora de fato, você não tem nenhum conhecimento do jogo, não vale a pena você começar em uma cidade muito avançada. Vou te explicar por quê. Agora o jogo ele introduziu, agora que eu falo coisa de 1 ano para cá, o jogo introduziu os renegados. Então, para você começar em uma cidade nova, você já vai começar em uma grande desvantagem, porque você não vai participar do Gold Rush, você não vai participar do Crude Prize, né, crise do petróleo, e você vai perder uma série de recompensas e também vai perder uma série de renegados, tá? Então você vai perder muita coisa. Então não vale a pena se você for um jogador de fato novo, tá? Você tá começando agora no jogo. Agora, se você for um cara tipo um pouquinho mais avançado, que já tem um conhecimento mais aprofundado do jogo, e você só quer mais pegar o tempo e adiantar um pouco, aí sim vale a pena, tá? Porque mesmo que você perca o renegado, vão ter novos eventos, tá? Que vai ter agora, por exemplo, na minha cidade vai ter a 3ª temporada, que a gente provavelmente vai pegar um novo renegado, tá? Gratuito. Então assim, não vai ser tão problemático nesse sentido. Mas se você for um jogador novo de verdade, não vale a pena, porque você precisa amadurecer primeiro o seu jogo. Então a maior questão aqui é do amadurecimento. Então depende muito, tá bom? Espero que tenha ficado claro. A próxima pergunta aqui é do Mundo Bola. Ele pergunta o seguinte: vale a pena ter a Ramona 5 estrelas? Primeiramente, de novo, obrigado pela pergunta, tá? Sim, vale a pena ter ela 5 estrelas. Mas já que você vai investir em um renegado, porque todos esses renegados aqui que são dourados são renegados pagos. Os únicos que são gratuitos são Lan King e Oscar por enquanto, né? Como eu acabei de falar, provavelmente vai ter um novo na 3ª temporada. Mas já que você vai investir em um renegado para jogar ele em 5 estrelas, eu te indicaria 2. Eu te indicaria o Jair e também a Gabi, tá? Que são 2 renegados excelentes. O Jair tá matando demais. Se você tiver os investimentos que eu vou falar daqui a pouco, bem evoluídos, inclusive as próprias habilidades do renegado bem evoluídas, o Jair vai matar muita tropa. Por mais que ele seja um renegado especializado em atirador, ele também se dá bem, se comporta muito bem com qualquer outra tropa, tá? Seja motociclista, brutamonte, atirador, não importa. O Jair tem essa funcionalidade especial, então ele consegue se dar muito bem com os outros tipos de tropa, não apenas com o atirador. Então, para mim, ele é o principal renegado desse momento, tá? Mas não sabemos quais serão introduzidos na próxima temporada. Então, por enquanto, são esses 2 que eu indicaria você evoluir. Mas a Ramona também é uma excelente renegada, tá? Mas, como eu falei, tem esses critérios que fazem para mim o Jair ser mais interessante, beleza? A próxima pergunta aqui é do Jefferson Carvalho. Ele fala o seguinte: minha cidade é nova e não tem renegados. Existe um prazo para lançar os renegados? Tipo, 4 meses de cidade? Valeu, mano. Então, existe sim, tá, um prazo.
eu não tenho certeza de quanto tempo em questão de meses e tudo mais que demora para começar, mas é mais ou menos nessa faixa mesmo. Só que o que acontece? Uma forma mais fácil de você visualizar isso é o seguinte: você vai vir aqui no mapa da cidade, tá vendo? E vai clicar bem aqui em cima desse mapinha, ó. E depois você vai clicar em cima do globo. Isso aqui já serve inclusive para você ir acompanhando futuramente, tá? As rodadas da crise do petróleo e do Gold Rush também, que vai começar na sua cidade. Clica aqui em cima desse globo e depois você vai vir bem aqui embaixo, ó, e vai clicar em progresso da temporada. E aqui você vai conseguir ver em detalhes do grupo todas as cidades que já tem Gold Rush, crise do petróleo e todas também que já vão para a terceira temporada, como é o caso da minha cidade, tá? Então repara aqui, ó, que a minha cidade já terminou as 3 rodadas da segunda temporada, né, da crise do petróleo, e nós já estamos indo para a terceira. E assim que aparecer aqui a data, significa que naquela data já vai começar. Então é uma forma de você estar acompanhando também o progresso da temporada, tá? Então, assim que começar a aparecer para você aqui, porque por enquanto para todo mundo está em breve. E repara que as últimas cidades que tiveram a corrida do ouro foi a cidade 1441 até a cidade 1512. Então, da 1513 para cima ainda não teve. Tá? Então é só aguardar que provavelmente já na próxima rodada devem começar para essas cidades acima da 1512, tá bom? Se tiver ficado alguma dúvida ainda, deixa aí nos comentários que eu vou tentar responder de outra forma, beleza? A próxima pergunta aqui, que é muito interessante, tá? Muita gente já me perguntou isso aqui, e é uma coisa também assim que quando eu comecei a jogar, me dava muita raiva, porque eu perguntava e as pessoas ficavam escondendo, parece que ficava com medo de divulgar o negócio, eu não sei porquê. E eu vou quebrar esse mito aqui logo de fato, que muita gente acredita ser verdade. A pergunta é do César Alberto Rodrigues. Ele fala o seguinte: eu gostaria de saber como conseguir energia para atacar muitos mercenários diariamente. E outra dúvida é o seguinte, ele pergunta como investir corretamente em renegados, já que há uma opção, né, no centro de treinamento e outra no centro de investimentos. César, muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar respondendo essa aqui da energia, tá? Que é o principal aqui nesse caso agora. E depois eu vou responder a questão dos renegados, até porque já é uma pergunta de mais pessoas também, tá bom? Então vamos começar aqui em relação às energias. Muita gente acredita que dá para atacar 200 mercenários diariamente de graça, tipo assim, sendo free. É verdade? É verdade. Só que é muito diferente do que as pessoas pensam. Não é comprando, por exemplo, energia aqui na loja da plantação. Gente, quem fala isso pra você tá mentindo. Pelo amor de Deus, quem fala isso pra você é mentiroso. Porque o que dá aqui na plantação não dá pra fazer nada. Porque você só pega 100 energias basicamente, né? São 10 vezes 10. Então você vem aqui, ó, todo dia pega 10, beleza. Dá para atacar 200 mercenários? Jamais, até porque para atacar 200 mercenários, você vai precisar de um total de 8.000 de ouro por dia, tá? Ou no caso, você vai precisar de 200 energias dessa daqui diariamente. É muito caro, no caso são 2.000 de energia convertidos, né? É muita coisa. Eu vou mostrar para vocês algumas formas de pegar, tá? Além dessa que eu acabei de mostrar, que é na própria loja da plantação. Primeira delas e mais comum é você pegar aqui na loja VIP, tá? A loja VIP, ela vem basicamente a cada 2 semanas. E o que acontece? Toda vez que você vai entrar na loja VIP, você já pode comprar 100 energias dessa daqui, tá? Por 3.000 de ouro, como você tá vendo na foto aí agora. E tem um detalhe que muita gente não se atenta. Dá para você comprar um total de 200 energias ao longo do tempo que a loja VIP fica aberta. Que ela vai ficar aberta agora, no caso aqui, e ela vai fechar em 159 horas. Tá? Então é bastante tempo para vocês estarem comprando. E qual que é a questão? Assim que a loja abre, eu já venho aqui e já compro as minhas 100 energias. E no domingo, no reset do servidor às 21 horas do domingo, tá? 21 horas no horário de Brasília, o servidor ele vai resetar de novo. Aí você vai poder comprar mais de 100 energias. Então o total que você pode comprar são 200. Então assim que abrir a loja, já compra. E depois no reset do domingo, você compra mais uma vez.
tá? Muitas pessoas não sabem disso, acham que é só 100 que dá para comprar, mas não, dá para comprar 200. Outra forma de você pegar energia é através dos eventos. Um evento, por exemplo, que dá energia é esse evento aqui, ó, Grande Corrida de Cavalo. Ele também dá energia para você. É uma pequena quantidade, mas te dá. Outra forma que é gratuita também, que muita gente não usa, fala assim, mas eu não gosto porque demora muito, é caro, não sei o que. Gente, é a roleta. Roleta não serve só para pegar ouro. Eu já falei isso para vocês e vou repetir. Roleta não é somente ouro. Essa quantidade toda aqui, ó, de 2.648 de energia que eu consegui foi praticamente 90% somente na roleta, tá? É uma gigantesca quantidade. Você vai rodando, claro que eu rodei muito, não foram só 600 giros, né, como muita gente fala. Foram mais de 10 mil giros aqui se brincar, tá? Tranquilamente. E demora, sim, é demorado. Só que hoje eu tenho essa quantidade de energia que eu posso atacar 200 mercenários, 200 forças de rua todo santo dia, sem me preocupar, tá? Então é uma forma muito boa para você conseguir energia também, beleza? E a outra forma que também é muito conhecida, que o pessoal geralmente não fala, é através do ouro, tá? Eu tô pobre de ouro, né? Porque eu converti meu ouro todo aqui em energia, mas o ouro você consegue comprar energia vindo bem aqui, ó. Basta você vir aqui no inventário, tá vendo como eu tô fazendo agora, nos itens, e clicar bem aqui, ó, em loja. Dentro do próprio inventário. E aí você compra todo dia, se você quiser, 50 energias por 200 de ouro. Essa é a forma principal que você consegue atacar muitos mercenários por dia. Então, é provável que você consiga atacar mercenários todo dia de graça, sim, mas não é tão fácil quanto todo mundo planta, quanto todo mundo mostra a todo momento, tá? Então as pessoas mentem, as pessoas omitem essas informações que fazem com que os jogadores, principalmente novatos, fiquem nessa dúvida. Nossa, será que é possível? Será que não é? Para isso que eu tô aqui, tá? Para esclarecer essa dúvida para vocês. Então sim, é possível, porém, a grande maioria, 99% dos jogadores não fazem como eu de rodar a roleta. A maioria vai lá e mete ficha aqui no ouro e compra energia com ouro. Por isso que eles conseguem. Então se você não tem energia para atacar mercenário, não fica com vergonha, é normal. É muito caro atacar mercenário diariamente, não é barato como muitos dizem, beleza? Espero que tenha ficado claro aí, tá bom, César? E já complementando aqui a pergunta do César, eu vou passar também para a pergunta aqui do Alberto Vasques, que ele fala o seguinte, a pergunta é em espanhol, tá? Perdoe-me pela forma que eu vou ler, mas eu vou tentar ler aqui em espanhol, até para mostrar respeito pela pergunta dele. Vamos lá. Hola, quisiera saber las inversiones del renegado, dónde se debe investir para mejorar, ya que la mayoría tienen detonación nivel 10, yo lo tengo nivel 8, quisiera saber dónde mejorar para causar más daño. Alberto, muitas graças, tá? Agora vou voltar para o português aqui. Muito obrigado pela pergunta. Essa pergunta aqui já complementa a pergunta do César, que é em relação aos investimentos do renegado. Vamos lá. Aqui nos investimentos do renegado, eu sempre fui uma pessoa muito cética com esses investimentos. Eu nunca gostei muito de mexer com renegado. Primeiro, muito caro. E segundo, tem a questão de que pra mim, como eu não estava fazendo muitos ataques na época que eu falei isso, eu não via muita vantagem. Mas agora o renegado pra mim se tornou uma coisa muito importante. Então daqui um pouquinho, daqui umas 2, 3 semanas eu vou começar a investir já neles mais pesado. Quais são os atributos, primeiramente, que você deve focar? Primeira coisa, esses investimentos introdutórios aqui em cima não são para renegados, tá? Muita gente confunde. Esses investimentos aqui são investimentos de estatísticas, eles vão direto lá para as suas estatísticas, do seu relatório. Esses investimentos de renegados começam daqui para baixo, tá bom? Primeira coisa, os principais atributos que você tem que focar são força, tá? E também você tem que focar no físico, na força e na técnica do renegado. São os dois principais atributos, principalmente das próprias habilidades dos renegados. Se vocês analisarem, a maioria dos renegados ou vão ser influenciados pela força, como é o caso da Alan King, ou influenciados pela técnica, que é o caso de outros renegados. Então é muito importante você dar maior relevância para esses dois
investimentos aqui, tá? Outros investimentos, como por exemplo, esse daqui, que você vai ganhar dano atacando territórios, eu não indico você fazer logo de início, porque ele tem essa restrição. Ele só vai ser utilizado, só vai ser ativado se for atacando territórios. Então ele tem essa restrição que para mim já não é tão vantajosa, tá? Da mesma forma, esse daqui, ó, que você só vai aumentar o dano da habilidade se você atacar um ponto de recurso, ou seja, outra restrição. Então a gente tem que fugir dessas restrições. Então, primeira coisa, aumentar a força e também aumentar a técnica. 3 investimentos que são fundamentais, mas que são mais caros. São esses 3 aqui. Eles são habilidades que você vai desbloquear e vão direto lá para o seu relatório, que é o investimento de descarga, o investimento de habilidade de dano e também o outro que é esse aqui de escudos. Esses 3 são fundamentais também, mas vai tranquilo porque eles são um pouquinho mais complicados de investir, tá? Além disso, a gente pode também aumentar a proteção, tá, do renegado. Outra coisa também que é muito importante vocês evoluírem é esse dano especial bem aqui, tá? Que ele vai melhorar as suas habilidades, a habilidade especial de cada renegado. Então é muito importante você também fazer esses investimentos. No geral, você vai ter que fazer praticamente todos, né? Porque é um complemento do outro, um vai ser basicamente pré-requisito do outro, então vai ser muito importante vocês fazerem todos, tá? Mas esses que eu falei são os principais no começo agora que vocês têm que fazer, e por fim esses últimos aqui também que são muito importantes, beleza? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixa nos comentários também que eu vou estar tentando explicar de uma outra forma, beleza? Outra pergunta aqui muito interessante também é do Leandro Matheus. Ele fala o seguinte: minha dúvida é sobre como deixar a roupa do vigilante no nível ouro sem gastar dinheiro real. Leandro, muito obrigado pela pergunta. Eu não entendi muito bem se era a roupa do vigilante ou se era o equipamento do vigilante, mas como você falou que é nível ouro, eu vou prezar pela questão do equipamento. Eu já fiz um vídeo aqui, tá? Que é esse vídeo que tá aparecendo na sua tela agora, que eu mostro como que você faz para evoluir os equipamentos de vigilante. Deixando bem claro, não são todos os equipamentos que são gratuitos, tá? São pouquíssimos equipamentos gratuitos. Um deles é esse conjunto aqui, ó. Cadê? Esse conjunto aqui de desenvolvimento, tá? É um conjunto gratuito. Inclusive ontem eu já fiz um equipamento dele também, tá? Que é esse que tá aparecendo na sua tela agora. Que esse equipamento serve basicamente para fazer melhorar a produção de recursos, tá? Então a maioria dos equipamentos de vigilantes eles são pagos, já entenda isso. Mas como é que você faz para evoluir? Diferentemente dos equipamentos normais, né, que são esses equipamentos que eu estou mostrando para vocês aqui agora, os equipamentos do vigilante você só vai conseguir evoluir, melhorar a qualidade deles se você tiver outro equipamento de vigilante. Então, por exemplo, esse equipamento aqui que está no nível 20 na cor roxa, eu só vou jogar ele para a cor laranja e depois para a cor dourada se eu tiver outros 3 equipamentos do mesmo nível e da mesma cor de vigilante. Não pode ser equipamento comum. Essa que é a restrição que ferra todo mundo, porque os equipamentos normais você consegue melhorar eles com qualquer outro equipamento. Já o dos equipamentos do vigilante não. Você precisa de outros 3 equipamentos de vigilante na mesma cor e do mesmo nível. Isso é o que dificulta bastante, tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, assiste o vídeo que eu mandei para vocês aí, que vai ficar mais claro essa observação que eu falei aqui, tá bom? E a última pergunta é do il.animebr. Ele fala o seguinte: como aumentar as estatísticas de motociclista? Primeira coisa, muito obrigado pela pergunta. E segunda coisa, já tem uma playlist aqui no canal que é exclusiva para estatísticas, tá? Eu mostro muitas formas de melhorar a estatística. Por que eu tô falando isso? Não tem como eu passar aqui uma fórmula apenas, porque é todo um conjunto. Você tem como melhorar a estatística de motociclista com equipamento. Por exemplo, esse conjunto que eu tenho aqui de equipamentos é totalmente voltado para motociclista. Então essa aqui já é uma forma para você melhorar. Outra forma, distintivos. Tem várias formas de você melhorar a estatística de motociclista, ataque, defesa, com distintivos também. Outra maneira, na família. Outra forma, assassino, centro de assassino. Outra maneira, centro de investimento. Uma outra forma também muito boa, gatas. É muito importante também você ter a maior quantidade possível de gatas e evoluí-las sempre que possível. Sei lá, outra coisa também que dá para melhorar aqui,
você pode fazer a evolução das suas construções Elite. Quando as construções elas vão para nível Elite, elas te dão, por exemplo, essas estatísticas a mais aqui, tá vendo? Então já melhora bastante também. Então assim, não tem como eu te dar apenas uma opção, são várias, é um conjunto de investimentos que você faz para melhorar as suas estatísticas, seja de motociclista, brutamonte ou qualquer outra, beleza? Então espero que tenha ficado claro. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês, a gente tá quase chegando na marca de 1000 inscritos, tá? Isso aqui eu devo tudo totalmente a vocês, tá? Porque são vocês que fazem o canal crescer. Então espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho, tá? Que nós começamos há pouco mais de 6 meses atrás. Agradeço de coração, tá? O apoio, o incentivo que vocês me dão diariamente. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Esse tipo de vídeo aqui, que é um vídeo que eu faço respondendo as perguntas diretamente de vocês, eu vou fazer basicamente um vídeo por mês, tá? Porque eu vou juntar o máximo de perguntas possíveis para responder aqui para vocês ao mesmo tempo, tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações para não estar perdendo nenhuma novidade, beleza? Então até o próximo vídeo e falou!